Olá, abra seu guarda-chuva, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Chuva de Assunto. O convidado da vez é nosso amigo Jonathan Haider. Obrigado, Jonathan, você ter aceito o convite. Eu que agradeço, El. Fico imensamente feliz com esse convite e vamos lá bater esse papo. Ok, vou falar um pouquinho sobre o Jonathan. Jonathan é um artista visual, produtor cultural e educador de arte, formado em administração pela Universidade da Amazônia e cursando licenciatura em História na Universidade do Estado do Pará. É professor de arte no Educandário, realiza pesquisas, oficinas, workshops, orientações artísticas, curadorias e projetos educativos. Como artista, tem participado de exposições pelo Pará, tem trabalho em acervos públicos e privados, seu trabalho é focado principalmente na interiorização da arte com tecnologia, tendo produzido exposições com videomapping e com realidade aumentada. E eu esqueci, quase que eu passo batido, nossa amiga de Vigia, aqui no município aqui do estado do Pará. E, Jonathan, muito obrigado mais uma vez por ter aceito esse convite. E assim, eu tive um prazer de conhecer participando da Feira do Livro, foi amizade à primeira vista, a gente começou a conversar logo. Completando a sua fala, que a gente se identificou muito aqui nossa história, nossa jornada, e a Feira do Livro assim propôs assim muito dessa troca, principalmente para mim que não moro em Belém e conhecer a maioria dos artistas e escritores que moram e trabalham na capital, ter essa troca de conhecimento, essa troca de até uma ajuda profissional, isso é muito importante para nossa carreira, né, cara? Isso foi bem legal, essa proposta, inclusive, né? Porque quando a gente fala Feira do Livro, parece que fica limitada a apenas livro, né? E tu tava, basicamente, não é uma exposição, mas tu trouxe teus trabalhos artísticos e ficaram expostos, e foi de extremo sucesso, né? A gente até comentou, assim, nossa, foi muito sucesso que teve, foi muito bacana. Bom, o podcast, ele tem o apoio de duas pessoas que acreditaram no projeto, que é a D&D Conveniência e o Caldas Sexy Shop. Vamos às perguntas. A primeira pergunta de um internauta foi o seguinte: quando você começou a se dedicar à pintura? Bom, eu comecei a dedicar profissionalmente de 2019 para cá. Em 2016 eu já desenhava, eu fazia muita reprodução. Eu acho que quando a gente qualquer pessoa começa a desenhar, a gente faz muita reprodução. E chegou um certo momento, em 2019, que eu já estava saturado de fazer reprodução. Eu queria criar, eu queria botar a minha criatividade, eu queria transmitir a minha mensagem de alguma forma que fosse a minha cara, a minha identidade. Então, de 2020 para cá, eu comecei a produzir artes autorais. E de 2022, tecnicamente 2022, comecei a usar a realidade aumentada nas artes. Eu vi um dia eu acho que foi um post patrocinado no Instagram. Quando eu vi sobre a exposição, eu disse, nossa, que interessante essa exposição. Vou lá, porque é lá no Centur, né? Lá na praça, lá no espaço é o Ismael Neri. Ismael Neri, né? A Praça do Povo ali também. Eu sempre confundo. Praça do Artista. Dividida aquela praça ali, né? Aquela praça dividida. Isso. E era naquele espaço. Aí quando eu cheguei lá, infelizmente a exposição ela tinha encerrado. Eu fui um dia após o encerramento. Mas eu fiquei assim, nossa, muito curioso. E tu teve essa sacada logo de cara de, poxa, eu vou pegar e vou patrocinar uma postagem, eu vou pegar e vou atrás desses espaços para divulgar cada vez mais o meu trabalho? Ou foi assim, foi alguém que te disse, não, cara, seria bom tu pegares e fazer um post patrocinado, seria bom tu correr atrás desse espaço na capital, por exemplo? É uma resposta assim, um pouquinho complexa. Para eu chegar fazer a exposição lá no Centur, foi através de edital. Aí eu participei de um edital, aí eu ganhei. Aí com o recurso fiz a exposição, e desse recurso tem uma verba destinada para a divulgação da exposição. Então foi gasto ali uma porcentagem só com divulgação. Aí teve post patrocinado, teve jornal, assessoria de imprensa, tem esse custo que envolve a divulgação, assim, no geral. Então teve já um planejamento estratégico, na verdade, né? Ele não foi uma coisa casual, já foi tudo planejado por conta do edital lá, entendi.
que deu muito certo, né? Deu muito certo. Então, É, aí, deixa eu só completando um pouquinho ainda mais, sempre quando o planejamento é um pouquinho maior, aí eu gosto de trabalhar um pouco no marketing, ainda aí, quando estou com tempo folgado, uhum. produzir vídeo. Aí nisso, cara, eu invisto em propaganda no YouTube, no Face, aí agora até no TikTok vai rodar agora também propaganda do próximas exposições, lançamento de séries, essas coisas. Olha, isso que tu está comentando, né, é uma coisa que eu vi uma característica muito presente em ti usar esse marketing, que eu acho fundamental, sabe? Eu acho muito legal. A gente sabe que a gente tem artistas puristas, né, que possivelmente acham, ah, nossa, o cara coloca no TikTok, vai ter pessoas que vão falar desse tipo, mas eu acho sensacional essa ideia, sabe? Eu acho, com certeza, sabe? Não é porque está aqui, eu acho muito bacana. Eu acho a tua cara também participar, fazer isso, porque a gente precisa que as pessoas, o grande público, né? O grande público conheça. Então, o grande público hoje em dia frequenta esse ambiente, né? Redes sociais, TikTok. Né? Ah, mas a rede social da dancinha, não, cara, tem muito conteúdo de extrema qualidade lá. É só você procurar também. Se você for atrás de dancinha, ela vai ter conteúdo de muita qualidade lá. E eu Eu, vejo isso. Ah, pode falar. eu costumo dizer que no mercado que a gente está, no mercado de arte, é um oceano de oportunidades, porque enquanto 90% dos artistas não querem ir para o TikTok, eu acho que é algo infantil, agora no final de dezembro para janeiro, as artes que eu vendi, eu estava fazendo uma pesquisa para saber se as pessoas tinham o aplicativo do TikTok, e 80% delas tinham, ou seja, pode ser que eu quero alavancar ainda mais a minha presença para esse público. Então, é de suma importância eu pegar essa fatia também. Que esse é o grande papel do artista, ele conseguir ir até onde o grande público está, divulgar, vender, né, comercializar. Sempre eu bato muito nessa tecla também da comercialização. Pelo que pareça, eu não me acho uma pessoa ativa nas redes sociais, cara. É mesmo? Eu não me acho uma pessoa ativa. Eu sigo, tipo assim, dezenas de artistas que todos os dias estão compartilhando os bastidores, tudo mais. Eu acho assim que isso é necessário porque o público quer ver a nossa rotina, eles querem ver nosso processo criativo, eles querem ver os bastidores e tudo mais. Mas assim, eu particularmente gosto de lançar séries. E se eu dou muitas pistas do que o público vai ver, na hora do lançamento acaba já não tendo tanta graça, não tem tanta surpresa, ou então não tem muita aquela audiência que almejo. Eu fiquei guardando muito esse último lançamento. Eu não mostrei os bastidores, né? Porque geralmente eu mostrava quando era gravação. Eu mostro o roteiro, cara. Eu escrevo o roteiro e tudo mais. Aí, quer saber, dessa vez eu não vou mostrar nada, vou soltar. E foi, tipo assim, de todos os lançamentos até agora, foi o que deu um alcance, uma visibilidade, foi muito bom. Foi pequenos drops. É. Olha, os conceitos eu já estou sabendo. Então, aproveitando isso que tu falaste sobre essa tua nova coleção, né? Tu tem um trabalho muito interessante, muito bacana. Eu já acompanhei, já conheço. Para quem não conhece, por favor, procure conhecer o trabalho do Jonathan. E falando isso, uma pergunta qual é a questão que tu trabalha mais forte na tua pintura? Cara, eu uso um método que eu mesmo criei e desenvolvi, que o primeiro passo que eu uso quando eu vou criar tanto uma série ou uma arte em si, é a pesquisa poética. Que referências eu vou usar, eu estou usando, eu estou lendo, eu estou pesquisando. Essa é a primeira parte, é a minha pesquisa poética. Se é algo mais clássico, contemporâneo, aí dependendo da pesquisa poética, dá até para fazer uma mesclagem. O segundo passo que eu uso é a técnica. Se eu vou fazer em rachura, se eu vou fazer mais pico de pena, se eu vou fazer mais solto, se vai ser mais em linhas, no estilo line art, ou algo mais preenchido. E, por fim, a identidade. O que eu vou fazer para que a pessoa que está vendo a minha arte olhe aquela arte e, tipo assim, já ligue ao meu nome. Aquela obra ali é do Jonathan. Então, às vezes, o desenhar é o mais fácil.
tu fazer um conjunto desse passo a passo aqui e chegar no resultado é o mais difícil. A concepção, né? Toda a ideia é complexa. Principalmente da identidade, para a pessoa ver, olhar e tudo mais. E o resto é teste, cara. Eu vou fazendo teste. Ano passado eu testei vários tipos. Eu desenhei em cima de jornal, em cima de papel antigo, fiz desenhos arquitetônicos. E eu fiz apenas um teste com animal, que foi a garça. E foi o que até hoje fez mais sucesso. E aí eu falei assim, não, eu vou começar 2023 também, tentando pegar mais esse segmento de animais. Bora ver o que eu vou fazer. Então, a partir daí, estou começando a investir um pouquinho mais de tempo em um olhar um pouco mais atencioso aos animais. Já tem essa percepção, né, de ver o que o público mais está olhando, está mais procurando, e isso já vai te dando um caminho, né, para as próximas. E, Jonathan, foi interessante tocar no assunto também, que tu acompanha alguns artistas, né? Eu acho que todo artista acompanha outros artistas, né? É uma coisa natural, até uma pergunta óbvia. Mas, assim, cita alguns, assim, que tu conhece, que tu costuma estar acompanhando. Tem algum artista, assim, especial que ele te inspira também? Sim. Tem vários artistas, né? Mas, assim, os primeiros contatos, como eu moro em Vigia, e aqui são poucos os artistas que nós temos aqui, e o contato que eu tenho com eles é bem pouco também, mas, assim, às vezes eu conversava com eles e tudo mais, mas não, como a maioria dos artistas aqui, eles desenvolvem pinturas mesmo sobre tela, pintura a óleo, tinta acrílica, o grafite, e o meu segmento é mais caneta nanquim sobre papel, então era algo assim que não casava. Sim. E aí eu comecei a descobrir artistas de São Paulo, do Rio, Floripa, que desenvolvem. E entre eles, o primeiro artista que eu conheci foi em 2019 ainda, foi o Fernando de Paiva, que foi meu professor de arte e tudo mais, e é um grande ilustrador, já participou de Copa do Mundo da Arte. Na época eu nem sabia que existia, cara. E já participou, e foi segundo lugar, cara, representando o Brasil e tudo mais. E aí ele é um cara que me inspira muito, tanto em rachuras quanto lá em arte. E depois disso, eu tento me aproximar muito dos artistas para a questão profissional, cara. Tipo assim, como registrar uma obra, como tu embalar, como tu vender, esses detalhes. Eu sou um cara assim que eu digo assim que eu não tenho vergonha de chegar e perguntar. Às vezes, assim, eu já troquei ideia tu nem imagina, cara. Já conversei com Gêmeos, Tito Ferrara, Cobra, tudo pelo Instagram. Eu chego, eu fico mandando, cara. Mando direct, mando. Vai ter uma certa hora que vai ser inevitável, cara. O cara vai responder. E hoje, por incrível que pareça, eu tenho uma referência local do Pará que é muito casado assim com a minha carreira, que é o Mindelo. Que tu conhece? Conheço. Então, hoje em dia, tipo assim, todas as vezes que eu vou lá na galeria dele, 1-2 horas ali só de conversa, cara, trocando ideia, trocando experiência. Hoje eu até falei para ele que hoje é uma grande referência física para mim, porque até então eu não tinha nenhuma referência de arte aqui. E o segmento dele, né, artístico, é totalmente diferente do meu. Tu que acompanha aí também, tu já viu que o trabalho dele é muito diferente do meu, mas essa troca profissional é muito importante também. O Mindelo realmente é um cara... Por sinal, eu acho que eu vou convidar também o Mindelo para participar aqui do podcast. Olha, o cara é excelente pessoa, excelente papo. Eu conheci ele através de um projeto que ele irá fazer, eu acho, ainda. Eu não sei os pormenores, num local onde eu trabalho, onde eu presto um serviço. E eu conheci ele lá, e começamos a conversar, e a história dele é ótima, né? Sobre a história dele artisticamente falando, a história dele é ótima. E a gente conversou bastante lá. Eu acho que eu mais atrapalhei do que outra coisa, porque ele foi lá para fazer um orçamento e eu fiquei mais conversando com ele sobre desenho, sobre pintura do que outra coisa. Eu e um outro artista, ele e o Sérgio Baixo estavam presentes, a gente conversando, e o que menos ele fez foi realmente fazer o orçamento. Eu não sei nem se ele terminou depois. E eu acho que é isso, né? Mesmo
que é procurarmos, né, esses artistas que são referências e a gente falar o nome. Eu sempre falo também, assim, eu digo, pessoas que me influenciam, que me auxiliaram, que me ajudaram de alguma forma, a gente tem que citar, porque faz parte, isso é importante a gente dizer para essas pessoas também saberem tudo isso. E eu achei muito bacana falar sobre essa insistência, né, com outras pessoas. Eu já fiz isso também. E, cara, não custa nada, né? A pessoa, ele se torna uma pessoa pública. No momento que esse artista começa a divulgar em redes sociais, ele se torna uma pessoa pública. Ele tá, lógico que a gente não vai agir com uma educação, mas a curiosidade de próprio fã, perguntar as coisas. E geralmente eles respondem bem, carinhosamente. Eu já passei por isso também, fui muito bem recebido pelas pessoas com quem eu tratei em rede social, de artista do Padrinho. Eu poderia falar vários aqui, só que pode causar uma ciumeira aí, tá falando. Mas todos são. Mas todos são muito queridos, né? Sem dúvida, um grande amigo que eu fiz, eu digo assim, é o grande amigo que eu fiz é o Ademar Vieira. Conheci em rede social, a gente conversando em rede social, cara. Conversando em rede social, Gidalt, conversando em rede social. Eu vim conhecer pessoalmente muito tempo depois, mas assim, perguntando, poxa, cara, eu sou teu fã, cara, e o cara me respondeu super bem, muito de boa. E isso mostra o nível. Aí eu tento seguir esse espaço dessas pessoas que para mim são referências, porque assim, eu vejo o quanto eles foram carinhosos comigo, eu penso assim, pô, eu vou tentar seguir essa mesma linha, sabe? Ser carinhoso. Pessoal que me pergunta as coisas. Hoje em dia eu já me vejo, eu já tenho pessoas me perguntando, sabe? Pô, cara, como é que faz isso? Como é que coloca essa cor? E eu respondo. Eu acho que isso faz parte das curiosidades, faz parte de tudo. É isso que a gente faz. Essa é uma coisa da vida, né? Quanto mais a gente divide, mais a gente multiplica. É uma frase bem clichê, mas é pura verdade. E junto, cara, uma coisa que me veio à mente, falando sobre esse trabalho que tem aí, a Invigia, né? Trabalhando no educandário com artes. Tu teve essa disciplina, assim, eu tive uma disciplina que eu gostava demais no meu ensino médio, o antigo ensino médio, né, que mudou devido a várias mudanças que vão ocorrendo na educação brasileira. Eu tinha uma disciplina que eu gostava muito, que era a educação artística. Tu teve essa disciplina no teu ensino médio? Eu tive ela eu acho que apenas no primeiro ano do ensino médio. Primeiro ano, né? Olha, eu tive no ensino fundamental, eu não lembro qual foi o ano, que era a série, né? Agora são anos, assim, eu não lembro qual foi, mas eu tive no ensino médio também, educação artística. E é uma disciplina, assim, que ela virou, acho, optativa agora, tem muitas instituições que não colocam mais, né? Tu achas que esse tipo de disciplina é importante para melhorar o desempenho educacional das crianças? Você acha que essa disciplina ela é fundamental? Você acha que ela serve de muita base para criar, melhorar a sociedade como um todo, né? Porque é uma disciplina, a arte sempre é uma disciplina que a arte ela tá ligada na humanidade desde os primórdios, né? Então parece que de repente as pessoas começaram a ver como uma disciplina assim não importante. Então você acha que essa disciplina ela tinha que deixar de ser optativa, ela tinha que voltar para a grade normal do currículo educacional? Sem sombra de dúvidas, Well, a arte, como eu acho que a tua resposta já estava na própria pergunta. Eu até brinco com os alunos já que eles podem faltar todas as aulas, as disciplinas, menos a de arte, porque o que seria do mundo sem a arte, né? Exatamente. Essa fala que você falou lá dos primórdios. A gente começa a disciplina, as aulas de arte, exatamente daí, dos primórdios, desde lá das cavernas e tudo mais, dessa manifestação, até porque a gente ainda não tinha uma comunicação nessa época, ninguém tinha um idioma, ninguém falava, era através do desenho na caverna, então veio evoluindo com o tempo. A gente vai pegar agora no período contemporâneo, 2020, quando o mundo todo estava entrando a pandemia, estava faltando máscara e tudo mais, o Brasil é o primeiro país a desenvolver, a customizar suas máscaras. Sim, então isso já mostra muito o lado artístico do brasileiro, né? Essa customização das máscaras, que depois viralizou no mundo e todo mundo começou a
a fazer também essas customizações. Isso mostra a importância muito da arte, porque às vezes, mesmo nesse momento de pandemia que a gente passou, está passando ainda, um momento assim de muito abalo e tudo mais, uma máscara às vezes customizada, com uma arte legalzinha ali, um desenho e tudo mais, isso muda o dia de uma pessoa. Às vezes é Ah, uma mensagem, às vezes é uma expressão que ela quer transmitir. E acredito muito que a disciplina de arte, ela tem que voltar, né, para a sim. grade curricular do ensino médio. Normal, né, como uma disciplina, como todas as outras, e sua devida importância, sua devida valorização, né? Isso, eu tenho um amigo que é num quadrinho muito legal, que é o professor Martin, eu acho muito legal. Ele fala os problemas do professor de artes na escola, sabe? É muito interessante. É um quadrinho muito bacana, vale também a pena conhecer. E, Jonathan, vamos falar um pouco sobre esse teu trabalho que eu sempre ressalto, né? A sacada que tu tiveste, né? Qual foi esse momento que tu percebeste que, poxa, a realidade aumentada, ela casa bastante com o meu trabalho? Qual foi esse momento que tu percebeste isso? Cara, tipo assim, eu até me descrevo, né? Eu sou um grande Uhum. pesquisador. Eu vi uma entrevista do Bruno Portela, que é um grande artista, na qual estava entrevistando um artista que tinha acabado de fazer um grafite no muro e ele desenvolveu a realidade aumentada ali. E eu fiquei assim, caramba, que incrível, incrível. Pelo celular, a pessoa está vendo uma outra arte, uma outra visão, um outro lado, né? Outra mensagem da arte, ou então até uma complementar da arte. E aí comecei a pesquisar, cara, comecei a perguntar, ninguém sabia. Tecnicamente, os próprios artistas de São Paulo não sabiam como Uhum. desenvolvia, como fazia. E eu tentei entrar em contato muito com esse artista. Quando eu chegava a perguntar como é, mas ele não me falava. E aí e Esse aí não foi generoso, né? não, não, não. Mas aí eu acho assim que quando a pessoa não te ajuda de um jeito, é para te forçar a pesquisar ainda mais. Ou então tava faltando pouco. E aí quando teve a ocasião de um edital aqui do município, e eu com um amigo a gente ganhou, a ideia era desenvolver uma exposição com realidade aumentada. E aí, cara, a necessidade fez a ocasião, porque eu só sabia que tinha que apontar o celular, mas desenvolver a tecnologia com os aplicativos, as coisas, não. E aí foi uma corrida contra o tempo, cara. Nós tínhamos 2 meses para, além de desenvolver as artes, desenvolver as animações para realidade aumentada. E ainda bem que deu tudo certo, cara. Consegui no tempo, a gente fez a exposição aqui, ficou durante um mês, que foram as artes, que eu acho que tu chegou a ver também, Sim, é a sim. mesma que apresentou. Então, foi daí para começou daí, de 2022. E aí eu só venho cada vez mais aprimorando as animações, Uhum. implementando. E a ideia agora, para esse ano de 2023, é fazer um lançamento de série por mês. Acabei de lançar a primeira série, né? Sim. Surrealismo Selvagem, de janeiro. A segunda, a segunda série agora, do mês de fevereiro, eu vou te confidencializar, já está 75% pronta. Já estou com a parte de gravação já de vídeo, o roteiro já está Uhum. também pronto para ser lançado antes do carnaval, no máximo. E já estou começando já de março. Se eu estou Uhum. tentando manter uma regularidade também para que tentar fazer uma exposição, no mínimo, esse ano com umas 20 obras de arte e tudo mais. Bom, continuando, é, vou fazer um breve comentário sobre a questão da realidade aumentada, né? Que quando eu vi o teu trabalho, justamente como eu falei na postagem na rede social, eu estava realizando, muita gente não sabe, mas eu estou finalizando um curso na UFPA de produção multimídia, e uma das disciplinas é realidade aumentada. Muito interessante, e nós fizemos lá na faculdade, nós fizemos uma exposição com realidade aumentada. No meu caso, foi sobre a produção do açaí aqui no estado. E quando eu vi, eu disse, poxa, é um negócio bem interessante fazer isso, conhecer as ferramentas. Quando eu vi na rede social, eu disse, pô, preciso conhecer o trabalho desse cara. É justamente isso que não deu certo, né? Infelizmente não deu certo, que eu não conheci na época,
que era justamente isso que eu queria ver. Cara, é o que eu estou buscando para usar aqui na exposição aqui na faculdade. Esse cara já está fazendo. Eu já conheci um outro artista, eu não sei se tu conhece o Cambô, né? O Cambô, ele tem um trabalho também com a realidade aumentada muito, muito grande. Eu não procurei para ver isso. Eu já conheço o trabalho dele, já conhecia, e eu não procurei porque ele estava, eu acho que ele estava participando de uma feira internacional, alguma coisa assim. E ele também é um cara bem referência, né, e os trabalhos dele são belíssimos também. Eu acho que ele estava numa feira na época. E, cara, é uma coisa assim sensacional, né? Para quem já viu que teve oportunidade, e é uma grande tendência, né? Há uma grande tendência de essa mistura da arte com a tecnologia. A gente vive agora dilemas, a gente vê revisões de conceitos, porque a gente está agora com a inteligência artificial já preparando arte. Tem uma galera que é totalmente contra, tem uma pessoa que acha que veio para ficar, tem vários posicionamentos a respeito, mas eu sei de uma coisa, é uma coisa que chegou e está aí, né? A tecnologia, ela não regride, ela só evolui cada vez mais. Então, a tecnologia da realidade aumentada é um segmento muito bacana, e foi assim, bacana que teve esse start de usar. Com certeza tu já é um dos pioneiros também nisso, tipo, um trabalho belíssimo. E, pô, tu já fez o gancho, né, para falar como fala mais sobre essa tua nova coleção, como foi a concepção, de onde surgiu essa ideia, né, que eu já vi algumas coisas que tu já colocou e já está divulgando, eu já vi alguns novos desenhos. Como foi que surgiu esse novo conceito aí que você está usando? Cara, em novembro do ano passado, eu estava participando de um curso de arte surrealista. Até então, eu só tinha conhecido a parte teórica, né? Só tinha lido alguns artistas, alguns trabalhos. Eu não tinha ido para pesquisa, assim, de cabeça. E aí eu comecei assim... E aí eu pensei assim, cara, eu vou dar uma atenção para cá, porque eu penso que aonde não tem demanda, tem oportunidade. Então, é muito difícil a gente ver artes surrealistas aqui no Brasil. São poucos artistas que desenvolvem. Aí tem a questão também, uma diferença muito grande do surrealismo para o cartoon, para não tentar passar essa imagem ou até mesmo essa identidade, né? Sim. Então, ter um pouquinho desse cuidado, porque às vezes a pessoa olha o desenho, um animal realista, só que de uma forma humorada, mas ele não vê como uma crítica, ele vê como algo engraçado, aquele cartoon. Então, durante as pesquisas eu comecei a ver, conhecer alguns ilustradores lá desde do Renascimento que já desenvolviam, cara, artes surrealistas. E aí eu me apaixonei, cara, vi artes surrealistas feitas à caneta. E aí eu comecei a conhecer alguns artistas brasileiros que desenvolviam também, e eu peguei assim, comecei a ler muito sobre o humor e a crítica. Aí vem uma grande referência nesse sentido contemporâneo, que é o Banksy, que ele tem uma arte também, uma crítica, uma mensagem muito boa. Eu gosto muito dessa pesquisa poética dessas referências. E aí eu comecei a desenvolver, eu pensei, poxa, eu precisava abordar os animais, porque a Garça, ano passado, já tinha feito sucesso. Aí o que foi que eu desenvolvi? Eu desenvolvi, primeiramente, eu precisava criar tecnicamente cartão postal daqui da cidade, algo que fizesse referência à vigia. E aí eu criei uma garça levando peixe no carrinho que dava referência que ela está salvando o peixe da pesca predominante, a pesca selvagem, né, que acontece desenfreadamente aqui na nossa região. E aí eu tive eu cheguei num resultado que eu gostei pra caramba. Eu desenvolvi vários testes até chegar no resultado ali. E aí eu imaginei assim, cara, e se eu pegar as outras cidades aqui da região do Salgado? E aí eu peguei, desenvolvi logo em seguida da raia com os balões, que remete muito a colares. Quando eu desenvolvi, mostrei para alguns amigos aqui da região, todo mundo logo lembrou colares e tal, porque Colares tem os fatos da década de 80, da aparição de OVNIs ali na região. E na praia de Colares tem muita questão da presença da raia. No período de férias, geralmente, ali acontecem muitos fatos
das arraias Ferrari, os banhistas. É bem Então, conhecido os acidentes, né, nesse período. aí a arraia, então, é muito vista aqui, muito lembrada, né, pelo menos para mim. E aí eu pensei assim, cara, aí eu vou levar de uma forma crítica e humorada também, né? Que a Raia quer ir com os ETs também, né? Deixaram ela quer ir também, que ela não quer mais ficar na praia. E a de São Caetano é conhecido como a cidade do mangue, né? Cidade muito conhecida pelos caranguejos. Tava um pouquinho fácil, mas fazer essa concepção artística surrealista, eu queria transmitir a ideia de que hoje em dia muita gente gosta de comer o caranguejo, a polpa, mas poucos sabem desbugar, né? Sabe desmontar o caranguejo. São poucas pessoas. Geralmente eu pergunto para as pessoas, né? Tu sabe, e aí, tu sabe, bora tomar uma caranguejada, tu sabe? Pô, cara, eu não sei, eu só gosto da polpa. Então, a ideia aí do pessoal da obra geralmente é para desmontar o caranguejo aqui. Rapaz, esse caranguejo realmente é um negocinho feio, mas saboroso, né? Olha, eu passei, eu não lembro qual foi o ano, eu fui trabalhar em Maracanã, que lá também tem uma região de mangue muito forte, né? Extração de crustáceos, mariscos lá é muito forte. E eu lembro que o pessoal comentou assim, eu falei, né? Olha, não, eu fui passar um curso de informática lá, muitos anos atrás mesmo. Aí teve um morador que disse, com certeza não sabe comer um caranguejo. Eu disse, não, eu sei comer um caranguejo. Aí ficava assim, com certeza não sabe. E realmente, né, tem aquela pessoa, tem muita gente que realmente não sabe comer um caranguejo. Já compra tudo, né, tirado a massa, né? Quando tem a patinha, já vende a patinha agora separado também, que tem muita gente que prefere só aquela patinha. É isso mesmo. Cara, foi muito boa essa sacada. Então, todo mês tu pretendes agora ter essa criação para futuramente ter a exposição do compilado de todas essas tuas obras, né? Cara, bacana, muito, muito boa. E vamos falar uma coisa que a gente tocou num assunto, mas a gente não comentou muito, que foi a questão da Feira do Livro, né? Tu participou, tu veio, tu acreditou na proposta, né, de vir. Foi uma coisa diferente, né? Foi uma coisa diferente. Não tinha um espaço de exposição. Tu estava conosco no Beco dos Artistas, né? Que foi destinado a ilustradores, quadrinistas, fazedores de arte, de forma geral. Mas em uma exposição em si, a gente não estava habituado, né? Tinha uma outra pessoa que também estava comercializando quadros, mas eram quadros que tinham uma temática geek, toda nessa pegada, assim, né? E tu vieste com quadros artísticos belíssimos. Como foi, assim, essa tua experiência de participar da Feira do Livro? Foi a primeira Feira do Livro retornando pós-pandemia, né? Como foi essa tua experiência? Cara, tipo assim, falar da Feira do Livro assim, é quase que um sonho, cara. Porque eu participo, eu vou, né? Frequento a Feira do Livro há quase 10 anos, cara. Todo ano eu vou. E aí, quando eu comecei a me profissionalizar como artista e tudo mais, a primeira vez que eu vi o nome Beco dos Artistas foi na Semana do Quadrinho, há um ano atrás. Eu vi que tinha o Beco dos Artistas. Eu fui lá, vi e tudo mais. Beleza. Quando eu vi o mesmo nome no edital para chamamento na Feira do Livro. E aí eu fiquei assim comigo, nossa, eu nunca vi, eu sempre vou na Feira do Livro, eu nunca vi esse espaço destinado aos artistas. Na verdade, eu pensei até que sempre tem um pedaço aí para os artesãos. E aí eu conversei com alguns amigos, ninguém conhecia, ninguém sabia do digital, até porque eu não tinha tanto contato com o pessoal daí. Me inscrevi e participei, consegui, né, uma das vagas, e aí eu falei assim, vou com o que eu tenho. E eu levei uma estrutura, eu levei até televisão para ficar divulgando essas coisas. E aí foi muito bacana, cara, foi muito bacana pela receptividade do público com as obras. Eu vejo assim que tem muita gente que gosta de ver a arte feita à caneta como arte clássica ainda, né?
Então, o pessoal, isso chama muita atenção do público. Então, teve muita gente que admirou, gostou, deu para comercializar muito bem ali. Eu me lembro que, eu acho que eu conversei contigo, um dos primeiros que eu conversei ali, eu tava assim, nossa, eu acho que eu não vou conseguir vender, eu não vou conseguir vender aqui, porque o pessoal vem para comprar livro, não vem para comprar quadro. E o mais engraçado fosse, não, cara. Eu tinha levado um quadro grande, tu tinha uma garça que eu levei de 1,20 m, bem grande. Aí tu falou assim, não, cara, isso aí vende, calma. E eu lembro que eu vendi no primeiro dia, era a obra de arte mais cara que eu tinha levado. E foi vendida no primeiro dia, foi muito, superou assim, todas as expectativas. E sem falar também, cara, passando para agradecer muito a força e o apoio que tu me deu lá nas entrevistas, nas matérias. Esse ano tu vai ser meu assessor de imprensa lá. Porque esse ano nós vamos estar de novo, com certeza. Vamos atrás, mesmo sendo edital, deixa claro, não é cartas marcadas, mas a gente se empenha em conseguir. Porque o objetivo do Beco foi a terceira vez, foi o terceiro Beco. Eu acho que foi em 2017 que teve o primeiro, foi a primeira oportunidade de ter um Beco dos Artistas, devido a um grande pedido a Secult, porque aquele espaço onde nós ficamos, ele funcionava como um espaço de exposição, era o Amazônia, nossa, eu não lembro agora, era um espaço destinado à exposição de caricaturas, que era coordenado pelo querido Biratã, que faleceu, um cartunista muito conhecido daqui. Aí acabou. Eu não lembro o nome do salão, era um salão de humor Salão Internacional de Humor da Amazônia, eu acho que era esse o nome. Aí, com o falecimento do Biratã, não tinha mais espaço lá. Então, o que foi? Devido a um pedido de vários artistas, vários artistas estiveram à frente, procurando a secretaria, explicando a necessidade, a importância de valorização do artista regional. Eles criaram o Beco dos Artistas. Aí, no primeiro, eu estava presente com vários outros amigos. O segundo já foi... O retorno foi em 2000... Eu não lembro agora a data. Eu estou terrível com datas. Teve o retorno que foi no Mangueirinho. Foi naquele período que a pandemia estava, assim, diminuindo, mas ainda foi uma versão bem pequena. E depois nós tivemos essa que nós nos conhecemos, esse último ano. Foi ano passado, né? Eu acho que foi do ano passado. Essa mudança de ano a gente fica meio perdido. Foi do ano passado. Ou seja, eu considero como um beco, como o segundo beco do ano passado, porque a versão que foi muito reduzida lá no Mangueirinho, ela foi bem, sabe, eu acho que na verdade eles nem usaram a nomenclatura Beco dos Artistas, eu acho que nem teve dessa forma. Então o segundo, com certeza, foi esse, do ano passado. E assim, houve essa visibilidade para os artistas, houve toda essa interação, foi um espaço muito legal, e a gente pretende que esse ano tenha de novo a abertura digital, e a gente vai também participar mais uma vez, correndo atrás desse espaço, porque é um espaço destinado para nós, artistas regionais que produzem arte, e eu acho que é importante até agradecer isso, que a gente tem que, pontos positivos a gente tem que falar, que é essa percepção, essa percepção de ter esse espaço, né? Já havia essa necessidade há muito tempo, que bom que está tendo, e assim, como é um segundo, tiveram problemas ano passado? Com certeza tiveram. Esse ano possivelmente vai ser melhor. Cada ano que passa vai melhorando o espaço, a gente vai ter algumas coisas que a gente passa esse feedback para a própria secretaria, né? É importante também a gente falar isso. Aproveitando, assim, a gente está chegando no final aqui do nosso podcast. É uma coisa assim que eu sempre pergunto sobre... Eu não vou nem perguntar sobre trabalhos futuros, praticamente a gente já tem essa resposta. Vamos falar assim, se as pessoas quiserem entrar em contato contigo, quem não conhece o trabalho do Jonathan Haider, já tem um nome super artístico, Jonathan Haider, como é que as pessoas fazem para conhecer teu trabalho e te encontrar? Bom, onde mais fácil me encontrar pelo Instagram, só digitar meu nome lá, Jonathan Haider, JOHNATHNRYDER. Eu coloco essa legendinha aí para as pessoas. Vai aparecer lá. Se você digitar no Google também vai aparecer, você vai direto para o meu site, lá também tem as redes sociais. No YouTube você vai encontrar todos os vídeos das séries e também vai te levar para o site e para o Instagram.
E no Facebook também estou por lá. De todas as redes sociais, a que eu mais utilizo é o Instagram. Sim. O primeiro contato, essas redes sociais que você citou aí, né? É o mais fácil de entrar em contato. Primeiro conhecer o trabalho, depois, estiver interessado, tem um site. Repete o endereço do site. É o meu nome, www.jonathanrieder.com. Beleza. Então, Jonathan, muito obrigado por ter aceito esse convite. O papo foi muito bom, como sempre, né? E com certeza a gente vai se encontrar inúmeras vezes. Fique à vontade, querer falar alguma coisa aí para se despedir dos ouvintes e participantes aqui do podcast. Eu queria primeiramente agradecer a você pelo convite, agradecer principalmente pela sua amizade, por esse companheirismo aí desde a Feira do Livro até aqui. Sempre que pinta uma dúvida, alguma questão, eu sempre te pergunto e tu sempre assim muito pronto assim de responder, sem hesitar, esforço, né? Sempre o cara muito dedicado a ajudar os artistas. E também, cara, queria deixar aqui, claro, o convite para você vir aqui em Vigia, conhecer minha cidade e também fazer ministrar um workshop de quadrinhos junto com a minha turma de arte aqui. Todos estão muito empolgados para conhecer seu trabalho, estão muito afim de conhecer o Pitiu e o Chibé. Então, quero muito que você venha aqui para a gente fazer essa oficina aqui. Tá feito a intimação, não é nem o convite, é a intimação. É a intimação, né? Pô, tá aceito já tá até está gravado. Não, para fins de comprovação, né? Para fins de comprovação. Para fins de comprovação já tá até gravado. Muito obrigado pelo convite. Irei sim, com certeza, pessoal, os alunos aí, esperem que vamos, com certeza, mostrar aí um pouco sobre o quadrinho, sobre a criação de quadrinhos aqui de um dos quadrinhos, né? Nós temos vários artistas que produzem quadrinhos aqui no estado. Então eu vou levar o Pitiu e Chibé para vocês conhecerem. E levar Pitiu e Chibé, 2 urubus, e numa cidade que tem uma produção de peixe altíssima, eles vão se dar bem, né? Como eles mesmos falam. Vou ficar à vontade. Vou ficar à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos que estão participando do podcast, estão escutando e estão vendo no canal no YouTube. Um abraço a todos. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.